Minha saudação a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. A todos os irmãos, as irmãs, todos aqueles que são cristãos, né? E aqueles que vão ouvir, né? Mesmo não professando nenhuma religião, eu saldo em nome do Senhor também. Neste vídeo eu quero trazer para cada um de vocês um assunto muito profundo e muito importante, né? Para que possamos entender dentro das Escrituras algo tremendo, né? Acerca do mover do Espírito de Deus e do mover do Espírito do diabo. E nós sabemos que a Bíblia, ela mostra tanto o manifestar de Deus, o agir de Deus, e também mostra o manifestar do diabo, desmascarando o diabo, né? O mover de Satanás. Eu quero trazer esse assunto, né, com o título de inspiração, né? A palavra inspiração. E mostrar dentro das Escrituras que existe a inspiração do Espírito de Deus no homem, para ele se mover, para ele falar, e a inspiração do Espírito do diabo, para ele se mover, para ele falar. Tanto o Espírito de Deus como o Espírito do diabo faz o mover do ser humano, né? Porque nós temos que entender que há só dois poderes que regem a humanidade: o de Deus e o de Satanás. Se nós não entendermos isso, nós vamos simplesmente colocar o dedo na água e procurar o buraco onde o dedo furou. Não existe. Mas esse assunto é tremendo e eu quero fazer uma oração neste momento. E logo após pedir o irmão Felipe, né, ler 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, e depois nós darmos continuidade a este assunto, inspiração. Querido Pai Celestial, estamos aqui mais uma vez, Senhor, para falar do Evangelho. E desta vez de uma forma clara como das outras, mas de uma forma mais profunda. E mostrar, Senhor, o Teu mover, o Teu agir, o Teu manifestar. Sendo assim também, mostrar ou desmascarar o mover, o agir e o manifestar do diabo. Então, nos ajuda nesse momento a falar sobre isso. Toma esse indigno servo que está aqui e usa, Senhor, como instrumento em Tuas mãos para falar sobre esse assunto. E isso eu te peço, no nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor sabe que eu não tenho nenhum grau de doutorado, eu nunca cursei seminário. O Senhor sabe que até falar, entender e falar palavras, pouco conheço. E eu creio, Senhor, que o Teu Espírito Santo não precisa que um homem mostre um diploma disso e daquilo para o Senhor poder usar. O Senhor usa aqueles que até mesmo não têm condição de se expressar. Então aqui está o Teu indigno servo. Fala, Pai, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Então, o irmão vai ler. É 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Veja, divinamente inspirada. Toda a Escritura que é divinamente inspirada serve para aconselhar, para redarguir, para ensinar, né? Como diz aí o versículo. Então nós vamos trabalhar em cima disso, né? As escrituras que são divinamente inspiradas, né? E aquilo que na realidade também são inspiradas, mas não pelo Espírito de Deus, o Espírito divino, né? Pelo Deus eterno divino que é o Espírito Santo. Então, vejam bem, nós temos aqui dois espíritos, o de Deus e o de Satanás. São dois espíritos que aos olhos da carne não podemos ver, não podemos enxergar, né? Pelos olhos do nosso corpo humano, né? Nós não podemos enxergar, não podemos ver. Não podemos ver o Espírito de Deus, não podemos ver o Espírito de Satanás. Mas veja bem, o Espírito de Deus,
e o espírito de Satanás, ambos inspiram a humanidade. Ambos inspiram a humanidade. Agora, nós temos que ver que as Escrituras, divinamente inspiradas pelo Espírito de Deus, né, serve para o que ela diz. Porque o próprio versículo de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, fala. Né? Mas nós vamos ver aqui também outra escritura, que é 1 Pedro, né? É 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Vamos ver o que fala também acerca desse assunto, inspiração. Estamos falando do Espírito Divino de Deus, né? Depois nós vamos entrar dentro das Escrituras, no Espírito de Satanás, que trabalha inspirando também as pessoas. Agora, vejam bem, eu não quero mostrar o Espírito de Satanás inspirando as pessoas de outra forma, a não ser usando as Escrituras, como a Bíblia diz, usando a palavra, né? Usando a Bíblia, né? O Espírito de Satanás usa a palavra e inspira, né, os homens, não só homens, mas também mulheres, a trazê-las, né, mas de uma forma deturpada. Então, nós temos que saber discernir, como João disse lá em a primeira carta de João, capítulo 4, se eu não me engano, versículo 1, onde ele diz: filhinhos, acautelai-vos dos espíritos, né? Nós temos que discernir se o espírito é de Deus ou não. Então, tudo que eu estou relatando aqui está na Bíblia. Então, o irmão vai ler a primeira carta de Pedro, o capítulo 20 e 21. 2 Pedro, capítulo 1, 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Agora veja, se nós formos para lá, para o Velho Testamento, nós vamos ver que o Espírito de Deus inspirou os profetas a falar a palavra. Né? Eles foram divinamente inspirados a trazer a palavra. Eles não trouxeram nada de si mesmos, nada que eles pudessem produzir através de seus intelectos. Não foi dessa maneira. Eles trouxeram a palavra de Deus, porque o Espírito de Deus chegou a eles e os revelou, os mostrou, né? Como eles deveriam se proceder, como eles deveriam falar ao povo. E também, agora, nas cartas de Pedro, na carta de Pedro, no Novo Testamento, nós podemos ver aqui que Pedro está dizendo que os filhos santos de Deus, ou os homens santos de Deus, falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, está comprovado, né, dentro das Escrituras, que o Espírito Santo inspira. Ele não só inspirou, né, revelou, mostrou que os apóstolos deveriam falar, mas também aqui no Novo Testamento que os profetas, o que os profetas deveriam falar e o que os apóstolos deveriam falar. Se bem que nós temos também entendimento que hoje todo ministro, todo pregador, todo obreiro tem que ter essa divina inspiração para pregar a palavra, para falar do Evangelho. Porque se falar de si próprio, né, já cai em divergência com o que nós lemos agora. Porque toda a profecia das Escrituras não é de particular interpretação. Agora veja, eu estou falando dentro das Escrituras, depois eu vou colocar fatos para todos entenderem. Eu estou falando aqui sobre Deus inspirando os apóstolos, trazendo a revelação dos apóstolos, divinamente isso aconteceu, e os profetas da mesma forma. Por isso que a Bíblia tem 66 livros, né? E foi introduzida por 40 homens em espaço de 600, 400, espaço de diferença de um para outro. E nenhum deles se contradisseram. Então nós temos que entender isso. Não há contradição na Bíblia. Por quê?
Todos aqueles que foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus, que falaram pelo Espírito Santo de Deus, não contradiz um ao outro. Então, hoje tem que ser da mesma forma. De nenhuma maneira podemos trazer um evangelho que venha contradizer o que a Bíblia diz, né? O que a Bíblia fala. E se isso acontecer, nós vamos agora ver que se não for divinamente inspirado, então vai ser inspirado pelo diabo, pelo espírito de Satanás, que também opera religiosamente dessa maneira. Nós temos que entender isso. Satanás, ele usa a Bíblia e levanta homens para falar das Escrituras da maneira dele, né? Trazendo um evangelho deturpado, completamente adulterado, né? Que na verdade, isso acontece. Então, veja, nós vamos agora ler para nós vermos da parte do espírito de Satanás, que ele também usa, né, pessoas, ministros, mulheres, homens, usa obreiros, né? Ele inspira para trazer um evangelho completamente fora daquilo que a Bíblia diz, né? E muitas pessoas seguem, muitas pessoas creem, muitas pessoas vão e dizem que aquilo é Deus. Mas sabe, meu irmão, deixa eu deixar bem claro para você aqui. Tudo aquilo que é contrário às Escrituras é anticristo. Porque a palavra anti já quer dizer contra, né? Então, tudo aquilo que é anticristo é contra Cristo. E tudo aquilo que não encaixa com a palavra divinamente inspirada, né? Então, passa a ser anticristo. Então, nós vamos ver agora aí 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo do 10 ao 14, né? 2 Coríntios, capítulo 11 de 2 Coríntios, do versículo 10 ao 15. Versículo 10 ao 15. Eu peço paciência, né, com quem está ouvindo, porque eu tenho que gravar aqui as escrituras, porque eu não consigo ler, devido já em outros vídeos que foram antes desse, eu expliquei sobre minha doença dos olhos, né, que eu não consigo ler. A doença que veio sobre meus olhos se chama degeneração macular da retina. Então, eu não consigo ler, não leio mais. Mas eu consigo gravar um pouco, e por isso eu trago o Evangelho com dificuldade, na realidade, acerca da leitura, né? Da leitura da palavra, da leitura da Bíblia, e de versículos que são citados. Por isso eu peço o meu genro, que sempre me ajudou desde o começo dessa obra que eu estou fazendo aí no YouTube, me ajudou lendo. Então nós vamos agora ler. O nosso irmão Felipe vai ler 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 10, do 10 a 15. Agora preste bem atenção no assunto que está sendo tratado, porque isso é profundo e isso pode abrir seu entendimento para você ver ou pedir a Deus discernimento para discernir se aquilo que você está ouvindo acerca do Evangelho pode ser em qualquer lugar, na igreja, pode ser em qualquer lugar, por um ministro ou por um obreiro nas ruas, se aquilo está divinamente inspirado pelo Espírito Santo. Nós temos que ter esse discernimento, senão vai acontecer de sermos completamente enganados, né, por doutrinas de demônios. Nós vamos ler isso aqui daqui a pouco. Doutrinas de demônios, como Paulo fala. Então, o Felipe vai ler, né, 2 Coríntios, capítulo 11, no versículo 10 ao 15. 2 Coríntios, capítulo 11, do 10 ao 15. Como a verdade de Cristo está em mim, ninguém me impedirá esta glória nas regiões da Acaia. Por quê? Porque não vos amo, Deus o sabe, mas o que faço, o farei para cortar ocasiões àqueles que buscam ocasião, a fim de que, naquilo em que se gloriam, sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E,
não é maravilha, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transformem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Agora, veja só, entenda. Eu estou falando sobre inspiração, né? Um homem pode ser divinamente inspirado para trazer a palavra, como a Bíblia diz que os profetas e os apóstolos foram e trouxeram a palavra para aconselhar, para redarguir, para ensinar, para posicionar. Mas também o diabo, sendo espírito, ele inspira os seus. Veja que Paulo está dizendo que Satanás tem ministros, tem obreiros, mas são fraudulentos. O diabo tem obreiros fraudulentos, falsos apóstolos, falsos bispos, falsos pastores, falsos evangelistas, falsos mestres, né? O diabo tem, porque nós entendemos tão perfeitamente do que Paulo está falando aí, né? Que Satanás se transfigura em anjo de luz. E não é mister, pois que os seus ministros se transfiguram em ministro da justiça. E só há uma justiça, que é a palavra, que é a Bíblia. Sabe, eu não estou falando aqui da manifestação de Satanás fazendo uma pessoa cair, né? Endemoniada, como fazia com o Gadareno lá, e Jesus foi lá e libertou ele. Como até mesmo você, que se diz ser crente, já viu pessoas endemoniadas, pessoas que vivem na rua, né? Endemoniadas, chamam palavrão e tal. Não estou falando só disso. Isso é uma manifestação de Satanás que não leva ninguém para o inferno, parceiro. Essa manifestação do diabo entrar na pessoa, e como há em muitas igrejas aí, entrar nas pessoas, fazê-las cair, endemoniada, e as pessoas começar a convulsionar e tudo, caídas no chão. Isso aí não engana ninguém. Não leva ninguém para o inferno. Nós temos que entender isso. Mas o que eu estou falando, e eu falei para vocês, que isso é profundo. E o que eu estou falando é de Satanás usar obreiros, homens, que carregam a Bíblia e pregam um evangelho completamente diferente do que a Bíblia mostra, sem serem inspirados divinamente pelo Espírito de Deus. Agora sim, isso leva muita gente para o inferno. Leva muita gente a se distanciar de Deus. Veja o que Paulo diz. Primeiramente, eu fiz questão de trazer as Escrituras que falam que os apóstolos e os profetas do Velho Testamento, apóstolos do Novo Testamento, que foram inspirados por Deus, divinamente inspirados, e trouxeram o Evangelho para a posição dos crentes, para posicionar os cristãos, para que eles possam estar seguros naquilo que creem. Então veja bem, Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 1 em diante, ele diz: não vim até vós com palavra persuasiva de sabedoria humana, né, mas eu vim com temor e tremor, né, para que a vossa fé não se apoie no homem, mas no poder de Deus. Paulo, ele sempre ensinou, ele sempre mostrou que ele era inspirado pelo Espírito Santo. Ele sempre mostrou isso em suas cartas. Nesse mesmo capítulo 2 de 1 Coríntios, ele chega a dizer: e nós somos ensinados pelo Espírito Santo. Entendeu? Então, nós temos que entender que um verdadeiro ministro inspirado pelo Espírito de Deus, ele nunca traz o povo para si mesmo. De maneira nenhuma. Ele prega o evangelho da Bíblia, o evangelho da cruz, traz o ensinamento de uma doutrina completamente escriturística e leva as pessoas a crerem e a adorarem Cristo, Deus.
Não assim mesmo, como nós vemos muitos aí, homens, né, que se diz ser ministro de Cristo e aceita a adoração de seus adeptos. Tem fatos aí que ministro permite até que os seus adeptos beijem a mão dele. Ora, meu irmão, o que é isso? O que é isso? Eu quero colocar algo aqui sobre isso. Quando o irmão Branham falou acerca de que ele iria estar na presença do Papa, ele diz que ele foi convidado a estar na presença de reis, monarcas, e na presença desses reis, monarcas e esses príncipes, ele chegou a dizer que pediram para ele cortar um pedaço da calça, pediram para ele fazer isso e aquilo, e ele foi. Mas quando chegou para ele visitar o Papa e ter uma audiência com o Papa, e ele perguntou o que eu tenho que fazer na presença desse homem, aí disseram para ele: tu tem que chegar lá, se ajoelhar com o joelho no chão, beijar a mão dele, né, o anel dele. Ele disse: não, negativo. A adoração é só a Deus. Bem, eu estou falando acerca do testemunho do profeta de William Branham, que trouxe essa mensagem na última hora para nós. Então, o verdadeiro ministro, ele leva o povo a adorar, né, através do verdadeiro evangelho, da verdadeira palavra inspirada por Deus. Ele leva o povo a adorar a Cristo, a adorar a Deus, não a si próprio. Então vejam bem, aqui em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 10 ao 15, Paulo mostra isso aí, acerca de Satanás, do espírito de Satanás, que transfigura-se em anjo de luz, né? E seus ministros em ministros da justiça. Então, se nós entendermos o que Paulo está querendo dizer aqui, nós vamos entrar dentro do mundo da palavra, né? Do oceano da Bíblia pelo Espírito de Deus, e vamos ver que isso que Paulo está falando é a coisa mais correta que possa existir. Mais correta. Eu quero trazer fatos aqui para vocês, né, acerca disso, do diabo inspirar, né, os seres humanos, pessoas, a falar a palavra, mas de uma maneira completamente errada, fora da Bíblia. Como disse, há dois poderes que regem o mundo: o Espírito de Deus e o Espírito do diabo. O Espírito do diabo usa para matar, para roubar, para destruir, usa para fazer as pessoas caírem no chão, como eu já falei, convulsionadas, mas também usa para ensinar a palavra de uma maneira errônea, de uma maneira deturpada, adulterada. Então, eu vou mostrar aqui uma dessas maneiras que o diabo usou alguém na Bíblia, como fatos, né, para trazer a coisa completamente fora do que aquilo que Deus deixou. Sabe, nós vamos voltar a Gênesis. Vamos ver lá em Gênesis, Adão e Eva, quando estavam bem ali no paraíso, né? Eva estava coberta com o véu santo de Deus, ali numa atmosfera eternal ali, né? E Adão também, dando prova que Adão olhava Eva, conversava com Eva, brincava com Eva no jardim do Éden, creio eu, e ele não tinha nenhuma sensação de carnal quando via Eva no estado que estava, sem roupa, e nem Eva, né, para Adão. Mas aconteceu de ter um indivíduo ali, que a Bíblia diz que ele era o mais astuto de todas as almarias, falava, ele tinha um intelecto. Esse rapaz aí, ele tinha uma sabedoria tremenda. Ele era mais astuto do que todas as almarias do campo. Ele falava, ele ouvia, ele andava ereto, de pé, ele não andava se rastejando. Foi depois da queda, a condenação desse animal, desse serpente, foi que andasse sobre o seu ventre. Mas vejam bem, quando o diabo viu que Deus criou filhos através de sua palavra, né, e do pó da terra, e trouxe Adão, e trouxe Eva, então ele desejou ter filhos também. Só que Satanás não tem poder criativo, só Deus que tem. Então veja, o que ele fez para poder deturpar a palavra, adulterar a palavra que Deus deu para Adão e Eva no jardim do Éden, quando ele disse: de todos os frutos das árvores que estão no jardim que comereis,
mas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal não comereis, porque o dia em que comeres, nesse dia morrereis. Satanás, ele pegou isso aqui e ficou matutando. Eu posso fazer os seres humanos caírem. Eu posso fazer os seres humanos se distanciarem de Deus. Mas de que maneira ele planejou isso para trazer a queda dos seres humanos? De que maneira? Foi trazer uma convulsão e Eva e, sei lá, manifestar caindo no chão? Não. Né? Foi aparecer numa forma visível e dizer, Eva, eu sou Satanás e tal. Não. Ele entrou na serpente. Tomou o intelecto da serpente. A única maneira que ele poderia fazer a humanidade cair e se separar de Deus. E você sabe o que ele fez? Ele atacou a palavra. Ele não atacou Eva, ele atacou a palavra. Ele entrou no intelecto do serpente e teve uma conversa face a face com Eva, o próprio Satanás. No intelecto da serpente, usou aquele animal, usou a serpente para trazer a queda da humanidade. Agora, ele usou de uma maneira religiosa, mas o contrário do que Deus diz. Porque Satanás sabe que aquilo que Deus fala, ele fica com aquilo, ele não muda. Deus não muda seu parecer acerca do que diz, do que deixa decretado. Então, Satanás sabia disso. Então, o plano de Satanás era esse: eu vou fazer eles caírem da palavra e quando eles duvidarem da palavra, eles vão se afastar de Deus. Então ele entrou no serpente, conversou com Eva, o próprio Satanás. Espírito inspirou a serpente a deturpar a palavra de Deus e disse para Eva: não é assim que Deus disse? Que de todo fruto das árvores podeis comer, mas da árvore da ciência do bem e do mal não podereis, que o dia que comeres morrereis? O próprio diabo conversando com ela: não é assim que Deus disse? E Eva disse: sim, foi assim que Deus falou, foi assim que Deus disse. Aí ele pegou, trouxe, a sua teologia, trouxe a teologia. A primeira vez que o diabo usou a teologia foi no Jardim do Éden. Trouxe a sua teologia e disse: mas Deus sabe que se no dia tu comeres, tu serás como ele, conhecerás o bem e o mal. E Deus não vai trazer isso que ele falou sobre ti. Come. E ela comeu. Sentiu o desejo e comeu. E a humanidade toda caiu através disso, do pecado, da transgressão da palavra, por ouvir o serpente que estava inspirado por Satanás a trazer algo que era contrário à palavra de Deus. Desde ali, o diabo tem usado essa astúcia para fazer pessoas que estão no caminho, para fazer pessoas que dizem crer em Deus, saírem do caminho para crer em outras coisas. Sabe, lá em Gálatas, no capítulo 1, Paulo chega a dizer: maravilho-me, porque tão depressa passasse de um evangelho para outro, sendo que não é outro evangelho, mas que os inteligentes torcem. Você está entendendo? E não é outra coisa, a conspiração do espírito do diabo, do anticristo, Agora, vemos isso no Velho Testamento, o diabo usar, homens ali, para dizer que era o Espírito de Deus. Isso está lá. Veja o que aconteceu quando Nabucodonosor ele ia entrar em Israel e levar o povo cativo. Veja ali, existia ali Jeremias, Jeremias que profetizou que o povo de Israel ia passar, um tempo na Babilônia preso, cativo,
E apareceu um outro profeta lá, dizendo que estava também com o Espírito de Deus, dizendo que não era o tempo que ele falou, 60 anos, uma coisa assim, mas que era só 2 anos, e que ele estava falando pelo Espírito de Deus, e levou muitos a crer nele. E muitos fatos do diabo se transfigurar em anjo de luz e trazer ministros completamente inspirados por ele e fazê-los aparecer como ministro da justiça. Isso lá no Velho Testamento. E no Novo Testamento nós temos também, né? Temos esse tipo de coisa, o diabo inspirando homens para trazer um evangelho deturpado. Leia as cartas de Paulo, que você vai entender do que eu estou falando. Agora, eu quero trazer para os nossos dias aqui. Sabe, o Deus, ele tem inspirado bons homens que se entregam em suas mãos para trazer o evangelho correto, para trazer o evangelho verdadeiro, genuíno, dentro das Escrituras. Mas Satanás também tem inspirado seus homens para deturpar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é real. A história da igreja mostra isso desde a era de Éfeso até a era de Laodiceia, no qual nós estamos vivendo agora. Deus inspirando homens para trazer a palavra, e o diabo também inspirando homens, né, para trazer a palavra deturpada. E chegamos até aqui. Hoje nós temos para mais de 2.000 religiões. Aí eu pergunto para você, me mostra uma que está trazendo um evangelho inspirado pelo Espírito Santo. Hoje, me mostra. Paulo chegou a dizer aos Efésios que há um só Espírito. E se há um só Espírito, que a Bíblia mostra que inspira os apóstolos e os profetas, por que então temos quase 2.000 religiões e cada uma prega uma coisa, cada uma prega outra coisa, e diverge uma da outra, e uma puxa para cá, outra puxa para lá, uma diz que está pregando a verdade, outra diz que está pregando a verdade. E é onde fica tudo isso? Eu posso dizer que fica aqui. Nós temos uma mensagem nesses últimos dias, que Deus levantou um homem chamado William Branham e o inspirou a trazer essa mensagem dentro das Escrituras para fazer você crer por revelação divina no verdadeiro Evangelho, na verdadeira Bíblia. E muitos estão chamando de falso, né? Estão chamando de falso o verdadeiro e estão chamando o verdadeiro de falso. Eu queria que você me mostrasse, em alguma mensagem, desde quando ele começou o ministério dele, que ele trouxe algo contrário às Escrituras. Mas ele veio completamente inspirado, trazendo essa mensagem e mostrando para o povo a verdade da Bíblia. Como a ceia, como tem que ser realizada, o batismo em nome do Senhor, como tem que ser realizado. E agora, também muitos pegaram essa mensagem e deturparam. E isso não é nada mais, nada menos do que o espírito de Satanás. Porque ele é astuto e ele é categórico em fazer isso. Em pegar a palavra e deturpar. Pegar a palavra e adulterar. Então, hoje também, o Espírito de Deus inspira homens, mas o Espírito de Satanás também inspira para trazer algo diferente daquilo que Deus traz, né, por seus verdadeiros e genuínos ministros, né? Agora, saiba de uma coisa, o Espírito Santo de Deus, ele centraliza. E nós temos que estar no centro da coisa, através do Espírito Santo. Para nós não chamarmos de Deus o diabo e o diabo Deus. E na realidade o Deus desse século está sendo adorado, como Paulo falou. Mas procure a verdade. Peça para Deus te dar a verdadeira inspiração dentro da Bíblia, para você não ser enganado por doutrina de demônios, como Paulo fala, que nos últimos dias é nesse no qual nós estamos vivendo. Muitos se apostatariam da fé. Fé é revelação. Fé é o Espírito de Deus entrando no teu coração e se manifestando através das Escrituras. Isso é fé, para você crer em suas promessas, te mostrando a verdade da Bíblia, né? Como disse o próprio Jesus Cristo, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
da boca de Deus, né? Então, Deus tem inspirado homens e através de seus lábios sai o verdadeiro evangelho. Mas o diabo também tem feito isso. Tem inspirado homens para trazer a palavra deturpada, o evangelho falso. Como acabei de dizer, que Paulo chegou a dizer que nos últimos dias, né, muitos se apostatariam da fé, tendo comichão nos ouvidos e dando ouvidas a doutrinas de demônios. Veja, Paulo não diz assim, dando ouvidos à política, à politicagem, dando ouvidos a conselhos, né, que na realidade são falsos conselhos. Muitos mesmo. Né? Mas dando ouvido a outras coisas, não. Dando ouvido a doutrinas de demônio. Então o que Paulo quer dizer? Ele quer dizer isso aqui. Como ele diz em 1 Coríntios capítulo 11, logo no começo do capítulo, ele diz: eu zelo por vós, com zelo de Deus, que assim como o diabo enganou Eva, não sejam os seus entendimentos entorpecidos, mas eu zelo por vós para vos apresentar como uma virgem, a saber, a Cristo. Você está entendendo? Então Paulo sabia do que ele estava falando. Ele sabia, tanto próprio que ele mostrou isso, que o diabo também usa homens para ler a Bíblia e serem inspirados por ele, por Satanás, e trazer doutrinas de demônios, sendo inspirados pelo espírito de Satanás. Eu não tenho medo de dizer isso, meu irmão. É o que nós vemos aí. Nós estamos vivenciando nesses últimos dias pessoas dando ouvido à doutrina de demônio. Tem comichão, porque eles dizem: lá o meu pastor prega bem, lá a minha pastora prega bem, ali o fulano de tal prega bem, na minha igreja é melhor, lá nós temos sinais, prodígios e maravilhas. Sabe? Mas eu creio numa coisa. Mateus capítulo 24, versículo 24. Porque nos últimos dias viriam falsos cristos, falsos profetas, falsos apóstolos, que fariam tão grandes prodígios e maravilhas, e que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Mas todos aqueles que são eleitos, são predestinados, escolhidos de Deus, tanto apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, mestres, membros de igreja, que tem o Espírito Santo de Deus e ouve a verdadeira doutrina sendo pregada por esses homens, por esses ministérios, e sabem por discernimento, pelo Espírito de Deus, que aquilo é Deus, que aquilo é o Espírito de Deus, é de bom proveito. Você entendeu? É de bom proveito. Então Deus tem homens, sim, nesses últimos dias, ministros que são inspirados para trazer a verdade, mas Satanás também tem. Então, procure Deus, dobre seu joelho, peça para Deus te mostrar a verdade da Bíblia, leia as mensagens do profeta, interrogue sobre sua vida e veja se foi Deus, o Espírito de Deus ou não, que levantou esse homem para ser profeta nesta era. Mas não julgue, julgue pela palavra, julgue pelo Espírito de Deus, se aquilo é de Deus ou não, né? Mas não chame o verdadeiro de falso e o falso de verdadeiro. Que Deus te abençoe. Nós vamos fazer mais uma oração e nós vamos pedir misericórdia. É o que nós precisamos. Querido Pai Celestial, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a prosseguir na verdade. Como a própria palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então nos ajuda a sermos libertos pela verdade, através do Espírito Santo. Não sermos prisioneiros de uma doutrina falsa, cativos pelo Espírito de Satanás em uma doutrina errada, ismos, trazidos por esse Espírito. Mas nos ajuda a discernir, Senhor. Dá-nos força, dá-nos coragem para prosseguir. Queremos estar na verdade, sim. E eu creio que essa pessoa que está me ouvindo, Senhor, essa pessoa que está me ouvindo, está orando comigo nesse momento, também quer a verdade, quer o Teu Espírito Santo para não estar no erro, para não estar em algo que aparentemente mostra que é o Senhor,
mostra que é o Espírito de Deus, mas na verdade é o Espírito de Satanás. Ele tem essas estratégias, Senhor. Ele imita o teu Espírito, Senhor. Satanás imita os teus dons. Satanás imita o Senhor. Ele é um imitador, como aconteceu em Janes e Jambres imitarem a Moisés. E hoje, nos últimos dias, nós temos isso, Senhor. Mas nos ajuda a detectar o espírito de Satanás em sua imitação. E nos ajuda, Pai, a estar na verdade, como todos aqueles que nos antecederam estavam. Deram suas vidas pela verdade. Eles se entregaram à morte pela verdade. Para eles, o que era o mais precioso não eram nem suas vidas, mas era a palavra genuína, a palavra original. Isso era o que prevalecia para eles, Senhor. Eles foram como uma semente que foram plantados na terra quando tombaram nas eras negras, Senhor. 1000 anos de era negras. Eles tombaram mortos, queimados, mortos sendo comidos por leões. Mas eles venceram. E hoje, Pai, eu creio que o Senhor tem essas sementes que já estão sendo germinadas, estão dando frutos. Eu sei que o Senhor tem essa semente que brotou de novo, Senhor, nesses últimos dias, de homens e mulheres, de ministros que se posicionam pela verdade. Eu oro, Pai, que o Senhor possa levar essas pessoas a crerem na verdade, que o Teu Espírito Santo leve essa pessoa que me ouviu a crer na verdade, não em fábulas, não em história de carochinha que o diabo faz quando ele toma os seus ministros e traz através da Bíblia essas histórias de carochinha, esse evangelho falso. A porta larga, Senhor, faz muitas pessoas entrarem por ela, mas a estreita, poucos que entram. Então nos ajuda, Pai, em saber que estar no caminho correto é um caminho apertado, difícil, mas é o caminho que o Senhor abriu para nós trilhar. E nós não queremos dar um passo fora desse caminho, dessa verdade. Como Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pai, cuida dessas pessoas que estão me ouvindo. Que o Teu Espírito Santo agora venha sobre elas e revele elas a verdade da palavra nesses últimos dias, Pai. Não só isso, Senhor, mas curando os enfermos, fazendo com que as obras do diabo sejam desfeitas, Senhor. Faz isso, meu Pai. Cura os enfermos. Se tem alguém que está cativo em uma doutrina demoníaca, tira elas, Senhor. Desata esse cadeado, quebra esses agrilhões, deixa elas serem livres, Senhor, para crer na verdade da Bíblia, meu Pai. Cura espiritualmente essas pessoas. Liberta a alma delas. Satanás, deixa a alma dessas pessoas. Liberta essas pessoas para crer na verdade agora, no nome de Jesus Cristo, para crer no verdadeiro Evangelho, que foi inspirado pelo Espírito Santo para esses últimos dias. No nome do Senhor, eu oro isso, Pai. Nos ajuda. Abençoa o meu genro que está aqui, a minha filha, que estão me ajudando nesse trabalho. Cuida deles. É o que eu te peço. No nome de Jesus Cristo. Amém. Até o próximo vídeo. Dê o seu like lá, tá bom? Deus te abençoe.